O algoritmo do Instagram, vilão ou mocinho, do bem ou do mal? Será que essa plataforma quer realmente nos ajudar? Será que ela realmente quer fazer com que o nosso conteúdo chegue até mais pessoas? Ou será que eu vou precisar sempre investir para que essa plataforma possa distribuir meu conteúdo? A grande verdade, pessoal, é que o Instagram é uma empresa. E uma empresa que deve, né, satisfações para os seus investidores. E o Instagram ele tem grandes preocupações. E uma dessas é que o seu algoritmo, né, ele funcione na medida do possível para garantir que o conteúdo que esteja sendo disposto ali, ele seja um conteúdo que vá agradar as pessoas que estão do outro lado. Ou seja, o algoritmo não está querendo te boicotar, muito menos, né, te prejudicar. Ele só está pensando na empresa que é ele, né? E no caso de ser uma empresa, ele precisa distribuir o conteúdo que ele julga positivo, que julga que isso é um bom conteúdo. E para isso, eles desenvolvem algoritmos. Só que não existe apenas um algoritmo. Existem vários. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 algoritmos e como utilizar, né, do algoritmo como um livro que você vai andar com ele debaixo do braço e vai seguir essas regras para onde você for. Porque seguir essas regras é garantir que os seus conteúdos eles tenham uma performance maior. Então hoje eu vou te ensinar sobre o algoritmo do Instagram de uma forma descomplicada, sem ficar colocando termo técnico na sua cabeça, sem precisar ficar enchendo linguiça. A gente vai ser de uma forma bem didática e direta ao ponto, para que fique claro como o algoritmo funciona e como você precisa utilizá-lo ao seu favor. Até porque o algoritmo não te domina mais a partir desse vídeo. Você domina o algoritmo. E quando você domina o algoritmo, cara, você vai ver como a sua vida vai ficar mais fácil. Bom, vamos pro vídeo, mas antes da gente começar definitivamente o conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, onde acontecem novos vídeos toda terça, quinta e sábado. E os vídeos que acontecem aqui, eles servem para melhorar o seu engajamento, para te fazer crescer organicamente no Instagram, mas principalmente para você colocar dinheiro no seu bolso. Até porque, se você não está fazendo isso ainda no seu Instagram, você com certeza está perdendo dinheiro. E não é o que eu imagino que você gostaria de estar fazendo, né? Desculpa, vamos colocar dinheiro no seu bolso. Quando eu falo de dinheiro, até fico aqui um pouco emocionado, mas vamos começar o vídeo agora. E aí eu vou começar o vídeo falando sobre o algoritmo do Reels. O algoritmo do Reels, ele tem, né, ali aquela... É como se fosse uma aba explorar da vida, só que você tem ali o videozinho, que é o Reels, ali no Instagram, e aí você vai passando o dedo, arrastando e vem vários vídeos, um após o outro. E aqui eu separei 6, tá? Instruções que vão te ajudar a ter uma boa performance utilizando esse algoritmo ao seu favor. Vamos lá! Primeira coisa, tempo de visualização, ou mais conhecido, né, como watch time. Watch time é o período que uma pessoa passa dentro do seu vídeo. Todas as vezes, quando um algoritmo vai fazer a distribuição de um conteúdo, ele leva em consideração, né, pessoas e grupos diferentes. Ele vai separar as pessoas em grupos. Por exemplo, vamos supor aqui que a gente tem, ó, vou pegar aqui algumas canetas para facilitar a nossa explicação. Vamos supor aqui que a gente tenha 3 grupos de pessoas. 3 grupos aqui, ó. O grupo azul, o grupo vermelho e o grupo preto, tá? E aí a primeira distribuição acontecerá para o grupo azul. Só que é muito importante você entender isso. Se a distribuição for boa para o grupo azul, ele vai distribuir para o grupo vermelho. Se ele entender que a distribuição foi boa para o grupo vermelho, ele continua distribuindo. E você precisa entender isso porque tem uma coisa que ela ajuda demais a aumentar essa distribuição e fazer com que ela continue acontecendo, que é esse tempo de tela. Imagina o seguinte, você postou um vídeo ali de 30 segundos e as pessoas elas estão indo até a metade do vídeo. Elas não estão ficando até o final. Ou seja, o tempo de visualização é 15 segundos. Só que imagine que em um outro vídeo de 30 segundos também, para facilitar o entendimento, vou colocar 40 segundos. Então a gente tem um vídeo de 30 segundos e o de 40. O de 40 segundos, as pessoas elas não estão apenas indo até o final, elas estão assistindo de novo. Ou seja, o tempo de tela que era, né, que poderia ser 40 segundos, que agora é o máximo,
ele é mais do que 40 segundos porque as pessoas estão assistindo de novo. Ou seja, o que acontece é, tem um vídeo de 40 segundos que você tem o tempo de tela alto, porque as pessoas estão assistindo até o final e algumas delas, inclusive, estão assistindo o vídeo de novo. Em outro, a gente tem ali 30 segundos, só que o tempo de visualização é 15 e as pessoas só estão assistindo até a metade. Só que tem uma coisa muito doida, porque o tempo de tela ele vai puxando essa métrica para cima. Então, lá no vídeo de 40 segundos, possivelmente tem um monte de gente assistindo 2 vezes, 3 vezes, mas tem algumas pessoas que estão assistindo 20 segundos, 10 segundos. Só que o tempo de tela vai puxar essa média para cima, porque como tem gente assistindo mais do que uma vez o vídeo, ele vai puxando esse tempo de tela para cima. É como se a pessoa assistisse todos os 40 segundos, a gente tem 100% de tempo de tela. Se ela assiste 2 vezes aquele conteúdo, a gente tem 200%. E aí essa média ela vai puxando para cima, tá? O tempo de tela e isso vai aumentar a sua distribuição. Segundo, interação em comum. Olha só, quando você está assistindo um Reels, é pouco provável que você vá parar o vídeo. Então isso é uma interação em comum. Parar o vídeo, sabe? Segurar na tela para ver alguma informação, de repente tirar um print ou ver uma coisa com mais detalhes, é incomum. Se isso acontece, um ponto para você. Um outro ponto incomum é a pessoa sair do vídeo e ir para a legenda. Ah, Yezer, mas eu faço isso sempre. Tá, mas é incomum. Na grande maioria das vezes a gente está só arrastando ali o dedo. Se a pessoa para e ela vai ver a legenda, é incomum. Ou seja, 2 pontos importantes. Se você pega e coloca alguma coisa ali no vídeo que ela passa rápido, as pessoas elas vão querer voltar ao vídeo para depois parar e tirar um print. Ou se você coloca que a informação daquele Reels, ela continua na legenda, também é uma interação em comum, você vai tirar as pessoas do Reels e vai mandá-las para a legenda. Então, interação em comum vai ajudar o seu Reels a alcançar mais pessoas também. Terceiro ponto, sua atividade. E aí, sua atividade, olha o que eu coloquei aqui, ó. Observamos coisas como quais Reels você curtiu, comentou, interagiu. Esses sinais nos ajudam a entender qual conteúdo pode ser relevante para você. Então, com base na sua atividade, ou seja, na atividade do seu seguidor, ele vai receber mais vídeos. Só que é importante que você utilize palavras-chave, né, ou frases-chave para chamar a atenção desse público. Por exemplo, hoje em dia no meu Instagram, né, só tem setup de computador, tênis, tem alguns memes também, tem coisas do meu nicho que é o marketing de conteúdo. É o que tem lá. Então, se uma pessoa criar um conteúdo que tenha uma palavra-chave ou uma frase-chave com base nisso que eu falei aqui, é bem possível que esse conteúdo apareça na minha aba Explorar. Então, você tem que entender quais são as palavras-chave ou frases-chave que você tem que colocar sempre na disposição dos seus conteúdos para que eles apareçam para as pessoas certas. Ok. Quarto ponto, informações sobre o Reels. Esses são sinais sobre o conteúdo dentro do vídeo, como a faixa de áudio, compressão do vídeo, tá? Com base em pixels e quadros inteiros, além da popularidade. Então, de novo, falei sobre o que as palavras-chave, só que o que você fala dentro de um vídeo, essa plataforma ela transcreve isso em escrito e entende isso como se fosse o conteúdo do vídeo e começa a mostrar para mais pessoas que tenham aquele interesse em comum. Então, o que você fala e o que você mostra na tela, eles tiram aquela informação dali e fazem aquilo tudo virar áudio, ok? E por fim, ponto importante é informação sobre a pessoa que postou. Consideramos a popularidade para ajudar a encontrar conteúdo interessante de uma ampla variedade de pessoas e dar a todos a chance de encontrar seu público. Cara, aqui eu preciso te explicar uma coisa importante. Quanto menor você for, mais fácil é de você viralizar um conteúdo em Reels. Fique claro isso na sua cabeça. Quanto maior você for, mais difícil é viralizar um conteúdo sem o auxílio da sua audiência. Então, assim, muita gente fala, Yezer, mas é mais fácil crescer quando você já tem muitos seguidores. Concordo e discordo. Eu concordo que é mais fácil quando você sabe criar conteúdo que o seu público vai te ajudar a chegar em mais pessoas, através de compartilhamento. Viralizar é mais fácil quando você é menor. Então, muitas vezes você fica naquele,
Ah, mas eu não consigo crescer porque eu sou muito pequeno. Não caia nessa fita não, porque você vai conseguir ter mais viralização quanto menor você for, tem mais chances, ok? Vamos pro próximo. Algoritmo do feed e stories. Esse é um outro algoritmo, talvez extremamente importante também, porque não sei se vocês estão entendendo aqui um pouco a lógica, mas olha só, a gente tem, né, esses algoritmos que estão presentes em lugares diferentes, mas cada um dos tipos de conteúdo que a gente faz vai alcançar um público diferente. Tem um público ali de topo de funil, tem um público ali de meio de funil, fundo de funil. Qual que é a diferença, Yezer? O público de topo de funil acabou de chegar, tá se relacionando ali, tá vendo seu conteúdo, acabou de chegar, foi alcançado agora. O público de meio de funil tá gerando conexão contigo, tá te conhecendo melhor, tá sabendo que você é muito além daquele conteúdo que ela viu. E as pessoas de fundo de funil são as pessoas que elas querem comprar o seu produto ou o seu serviço, ou tem algum tipo de interesse maior, tá? Vai além apenas do seu conteúdo entregue ali dentro do seu Instagram. Ela quer comprar algo, ela quer dar o próximo passo. E aí, no algoritmo de feed e stories, eu coloquei alguns pontos extremamente importantes, que é assim, ó. Quanto maior for a sua probabilidade em interagir, maior a chance de aparecer. Fatores externos também são analisados. E aí aqui no algoritmo do feed e do story, tem um ponto importante que é, quanto mais você tiver interação, maiores serão as chances de você aparecer para as pessoas. A aba do feed é aquela das pessoas que você segue. Então, quanto mais interação tiver, maior será a chance de aparecer para alguma pessoa. Só que pensa assim, vamos supor que você está anunciando que você está grávida. Qual que é o impacto disso na sua audiência? Alto, muito alto. Porque as pessoas, elas, cara, querem saber disso. Isso é um assunto que faz total diferença na vida delas. Agora, o seu conteúdo do dia a dia nem sempre vai gerar esse impacto que uma gravidez impactaria não, mas uma gravidez gera. Sabe? Então, quando você compra um carro, quando você tem um escritório novo, quando você viaja, quando você vai casar, coisas assim geram um impacto grande. Então, quanto maior a chance de ter interação, mais alcance, mais visibilidade. Então, sempre pensa nisso. Qual que é o grau de impacto desse post que eu estou fazendo? E aí, no feed, eu trouxe aqui 7 pontos que você precisa, né, ter em mente para que você tenha um alcance, né, e o algoritmo debaixo do seu braço e você ali dominando, fazendo o que tem que ser feito para ter mais alcance e mais viralização. Primeiro, quantidade de tempo médio que as pessoas estão ficando dentro do seu conteúdo. Quando você faz um conteúdo ali do seu feed, né? Quanto tempo as pessoas passam sobre ele? Quanto tempo elas passam interagindo ali, lendo os comentários, lendo a legenda? Quanto tempo ela passa num carrossel? Quanto mais tempo, mais eficiente também vai ser a entrega do seu post. Vocês vão reparar que tem coisas que elas são sinérgicas entre os algoritmos, tá, pessoal? Isso faz total sentido uma vez que essa rede social é pautada em tempo. Segundo, recência da publicação. Existem 2 casos aqui, que é o seguinte. Uma postagem, ela pode viralizar e ela tem grande chance de viralizar horas depois de publicada, e 2 semanas depois de publicado. Então, existe esse senso, né, que uma postagem ela pode ter boas chances de viralizar 14 dias depois de publicado. Ou ela pode viralizar imediatamente, mas essas 2 viralizações elas são completamente distintas. A viralização de 14 dias depois de publicado, ela é uma viralização 100% construída pelo algoritmo. A viralização que acontece nas primeiras horas ou dias de publicado, ela é feita, né, basicamente por comportamento de usuários. Então, uma é através do algoritmo te empurrando, colocando a sua postagem para mais pessoas em mais lugares, e outra é constituída pela organização das pessoas, quando elas pegam e querem te compartilhar, por exemplo. Então, são coisas distintas, tá? E aí, quando você tem recência de publicação, né, eles levam isso em consideração. Então, quando eles forem mostrar ali as postagens do feed, eles vão considerar também a recência do post. Há quanto tempo faz que ele foi publicado? Quanto menos, maior a chance de aparecer ali também. Terceiro ponto, engajamento médio, considerando todas as pessoas que foram alcançadas.
Lembra que lá no Reels eu falei que existem os grupos de entrega? No feed isso ainda é mais presente do que no próprio Reels, porque o Reels ele tem, né, uma lógica de ser um tipo de formato que vai te proporcionar mais entrega mesmo. O feed ele segue é como se ele fosse mais certinho, sabe? Ele segue essa padronização de entrega. Então, se o seu post lá entregou para 3 grupos de pessoas e cada grupo tinha 10 pessoas, e aí no primeiro grupo ele viu que das 10 pessoas, 8 interagiram, isso é um bom número perto de outros conteúdos que você postou. Aí o que ele vai fazer? Vai mostrar para o segundo grupo. Aí ele vai analisar. Desse segundo grupo, tinham 10 pessoas, quantos interagiram? 5. Ainda é um número bom para o segundo grupo. Vou entregar para mais pessoas e assim vai. Só que qual que é a diferença entre esses grupos? É proximidade. É o lance da pessoa gostar mais do seu perfil. Então, no primeiro grupo, a gente tem pessoas que te adoram, que gostam muito de você. No segundo grupo, tem gente que gosta do seu conteúdo, mas não te adora. Não, por exemplo, dorme sem ver seu conteúdo, tá tranquilo. O terceiro grupo já não liga tanto assim, vê um conteúdo seu ou outro. O quarto grupo te segue, por exemplo, nem deveria mais estar seguindo. Ele já queria parar de te seguir há muito tempo, só que ele não viu um post seu que mostrou para ele que ele deveria parar de te seguir, ou seja, ele não tem mais interesse. E o quinto grupo é composto por pessoas que não te seguem ainda. É a aba explorar, é a viralização, entende? Top. E aí depois a gente vem pro quarto ponto. Informações sobre a postagem. Olha só, presta atenção nisso que eu vou ler aqui para você. Esses são sinais tanto sobre a popularidade de uma postagem. Por exemplo, pense em quantas pessoas curtiram. Quanto informações mais corriqueiras sobre o conteúdo em si? Como foi postado? Quanto tempo dura? Se for um vídeo e qual localização? Se houver, foi anexada a ela? Não foi? Cara, eu sei que isso aqui está muito confuso, porque isso daqui, essa informação sobre a postagem, foi retirada do próprio Instagram. Mas qual que é a grande questão aqui? Mostrei para 20 pessoas. Qual foi o nível de interação que elas tiveram aqui? E qual é a correlação entre as melhores publicações? Cara, as melhores publicações, elas geralmente vão ter comentários, ou vão ter salvamentos, ou vão ter compartilhamentos, ou vão ser postadas pela manhã. Essas informações, elas são todas computadas pelo Instagram e levadas em consideração quando você publica novamente. Então você precisa ser o cientista do seu Instagram e entender o porquê que ele está dando certo, porquê que ele está dando errado, tá? Outro ponto. Informações sobre a pessoa que postou. O Instagram leva em consideração você quando você publica. Então, isso nos ajuda a entender o quão interessante a pessoa pode ser para você e inclui sinais como quantas vezes as pessoas interagiram com a pessoa nas últimas semanas. Cara, esse ponto é extremamente importante porque pensa que você fez 10 conteúdos, um depois do outro. O Instagram ele vai analisar desses 10 conteúdos quantos deles foram bons para validar se eles continuam te dando uma boa entrega ou diminuindo seu engajamento. É por isso que você vai perceber que quando seu engajamento está caindo, ele, cara, segue nessa linha de cair, cair e cair, porque ele leva em consideração as postagens passadas. Então, as postagens passadas vão ditar se aquele conteúdo ele realmente, deve ter um alcance maior, se ele deve chegar a mais pessoas. Como está tudo meio que muito ruim, ele leva em consideração diminuir o seu engajamento. Então preste atenção nisso, as suas últimas postagens foram boas em engajamento? Precisam ser para que o seu engajamento continue aumentando. Outro ponto, sua atividade. Isso ajuda a entender quais são seus interesses e inclui sinais como a quantidade de postagens que você curtiu. Então assim, o Instagram, ele sabe exatamente quantas postagens as pessoas curtem no dia. Só que ele sabe exatamente quantas contas você vê a cada nova entrada no Instagram. Então, quando a gente é acostumado a fazer isso, A gente entra várias vezes no Instagram. Só que às vezes a gente entra no Instagram e passa ali 4, 5 conteúdos, E finaliza. Aí depois a gente entra de novo. Aí consome mais 7, 8 conteúdos e depois para. E assim vai. Então o Instagram leva em consideração quantas postagens você viu antes de você sair. Porque quando ele for ditar quais são as próximas postagens quando você entrar de novo, ele precisa te mostrar boas publicações com base em quantas postagens você pode ver. Porque ele sabe esse número.
Então ele também vai entender quais são boas publicações e colocar ali naquela quantidade que as pessoas que estão do outro lado devem ver no máximo. E por fim, seu histórico de interação com alguém. Cara, é quanto seu público está acostumado a interagir contigo. Quais são aqueles conteúdos que você faz que sempre mexem com a interação do povo? O povo vai interagir com isso. Por exemplo, quando eu falo da Annelise, quando eu falo da Ana, quando eu falo do Macan, quando eu falo de realizações, quando eu falo de conquistas, isso mexe com o povo. Então, o que eu preciso fazer para trazer essas interações de novo? Porque quanto mais eu conseguir fazer com que o meu público interaja, mais eu aumento o meu engajamento no longo prazo. E aí a gente tem o último algoritmo, que é o algoritmo da aba Explorar. Muita gente quer ir para essa aba, mas não sabe como é que funciona esse algoritmo, eu vou te explicar aqui. Mas antes de começar também, se você não está inscrito nesse canal, pô, pelo amor de Deus, né? Não sei nem quanto tempo de vídeo foi, mas, cara, quem é que dá uma aula gratuita dessa aqui pra você no YouTube? Você não vai encontrar ninguém. Então, vai aqui embaixo antes da gente continuar aqui, já se inscreve nesse canal, ajuda a te ajudar também. Me ajuda a fazer com que esse canal chegue a mais pessoas, né? Tô te ajudando aqui a chegar a mais pessoas através do algoritmo, então me ajuda. Se inscreve aí e vamos continuar o vídeo. E aí a gente vem para o algoritmo da aba Explorar. Esse algoritmo que a gente quer tanto dominar, né? E aí eu trouxe aqui, ó, 8 pontos para que você finalize, tá, essa aula entendendo como chegar, né, nessa tal dessa aba Explorar, alcançar mais pessoas e, ó, crescer no Instagram. Vamos lá. Primeiro, formato reconhecido anteriormente pelo usuário. Isso aqui é coisa profunda, hein? Coisa de curso. Como assim formato reconhecido? Você pode perceber que as postagens que aparecem na aba Explorar, elas são parecidas em cores, em tons, em jeitos que elas são feitos, né? Como assim, Ezer? Quem nunca viu aquelas postagens daquelas páginas de fofoca? Como que geralmente é uma postagem de uma página de fofoca? Tem duas fotos, é um quadradinho, tem duas fotos, uma do lado da outra e uma coisinha no meio que geralmente é o logo do perfil, não é? E aí um textinho em cima, que é, por exemplo, uma frase ali do que aconteceu. Geralmente é assim, né? Esse formato é reconhecido por mim e eu acredito que por você também. Olha, eu nem sou tão fã de fofoca assim, mas é inevitável que uma ou outra a gente acaba clicando ali, né? Essas coisas aparecem muito na aba Explorar. Ou quando você segue, gosta de outros nichos, você vai ver que tem algumas postagens que elas são reconhecidas. Exemplo, o post formato Twitter. Quando você vai lá no seu Twitter, faz uma frase, tira print e posta. Todo mundo sabe como que é isso. E as pessoas, elas querem consumir conteúdos os quais elas já reconheceram anteriormente. Então você precisa entender qual é o formato reconhecido do seu nicho. 2. Curtidas de outras pessoas que você segue. Para um post aparecer na aba Explorar, você tem que fazer com que o teu público interaja com você. Só que, Ezra, eu já não estou tentando fazer isso o tempo inteiro? Eu acho que sim, mas na grande maioria das vezes você está fazendo isso errado e eu te provo por quê. Quando a gente fala que a gente tem lá o público lá, né? Essas canetinhas aqui nunca foram tão úteis assim para explicar um conteúdo. Quando a gente está falando lá que a gente tem 5 entregas, tá, pessoal? 5, pelo menos. A primeira é talvez a mais importante, porque é a entrega para um público que é o público que nos conhece na vida real ou nos segue há pouco tempo. Só que essas pessoas, elas são tão importantes porque sem elas o conteúdo não segue adiante. Só que ela é a mais importante de todas porque ela consegue definir se um conteúdo ele vai seguir diretamente ou ele vai, né, ter que passar por mais análises. Então você precisa garantir que o público que te conhece queira engajar com você. Como fazer isso? Engajando com o post e os conteúdos dessas pessoas também, porque elas, o tempo inteiro, né, vão ser recíprocas. Se elas perceberem que você engaja com elas, elas engajarão de volta com você. E é assim que funciona. Ou seja, engaje com as pessoas que você conhece e que elas farão o mesmo por você de volta. Terceiro, conteúdos que já tiveram sua interação. Uma vez que você interage com algum tipo, formato de post e o Instagram fez aquelas análises de tirar, né, o porquê que aquele conteúdo funciona, ou qual que é aquele tipo de conteúdo, ele vai tirar o escrito, ele vai tirar o que tem na imagem, ele vai tirar o áudio se tiver, né? Ele vai colocar isso em campos e ele vai definir. Tá, esse conteúdo aqui é sobre isso. Beleza, entendi. Essas pessoas aqui estão gostando desse tipo de conteúdo. Aí ele vai lá e segue mandando esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Tá, mas como tirar um insight disso? Entenda
quais são os melhores conteúdos dos seus concorrentes, porque geralmente esses são os conteúdos que eles já estão validados e por sua vez vão aparecer na aba explorar, certo? Ok. Quarto ponto, na aba explorar também aparece perfis que você já seguiu anteriormente, por mais que você tenha deixado de segui-los, é possível que eles ainda apareçam algum tempo para você por ali. Pela mesma lógica de que ele quer fazer com que você siga novas pessoas, por isso o conteúdo aparece na aba explorar, só que ele também leva em consideração seus gostos. Então, às vezes você parou de seguir a pessoa porque você só não gostou de algo que ela falou, mas você continua gostando daquele segmento. Então, por isso aquela pessoa vai aparecer de novo para você na aba explorar. Quarto ponto. Informações sobre a postagem. Aqui estamos analisando isso aqui é dito pelo Instagram, tá? Aqui estamos analisando o quão popular uma postagem parece ser. Esses sinais são como quantas e quão rapidamente outras pessoas estão curtindo, comentando, compartilhando e salvando uma postagem. Então lembra que eu falei lá em cima sobre a recência? Se você postou um conteúdo, em 1 hora tem um monte de gente interagindo, muito mais incomum do que realmente acontece, o que vai acontecer? É possível que esse conteúdo ele seja mais interessante. Só que o Instagram é muito inteligente. E ele sempre vai buscar entender o grau de importância para pessoas que te seguem, para pessoas que não te seguem. E é por isso que o algoritmo do Instagram é tão bem construído. Porque como ele vai entregando lá, né, em fases, vocês repararam que a primeira fase geralmente são das pessoas que mais gostam do seu conteúdo. Só que ele vai evoluindo até chegar na quarta e na quinta fase. A quarta e a quinta fase são geralmente pessoas que já não querem te acompanhar, né? E que não te acompanham. Então ele precisa entender se esse conteúdo que teve um bom engajamento lá na primeira e na segunda fase também vai ter um bom engajamento na quarta ou na quinta fase. Se ele conseguir entender que tem um bom engajamento, cara, esquece, teu post ele vai explodir, porque ele foi muito bom para os seus seguidores que gostavam muito e também para pessoas que nem te seguiam ainda. Aqui está o verdadeiro sucesso do conteúdo que vai para a aba explorar. E aí a gente continua aqui. Que a gente também tem, o sexto ponto, que é o seu histórico de interação com pessoa que postou. Provavelmente a postagem foi compartilhada por alguém que você nunca ouviu falar. Mas se você já interagiu com ela, isso nos dá uma ideia do quão interessado você pode estar no que ela compartilhou. O Instagram quer fazer as pessoas crescerem. Então, quando ele percebe que você está engajando 1, 2, 3 vezes com o conteúdo na aba explorar, e esse conteúdo é da mesma pessoa, o que ele faz? Ele aumenta a exposição dessa pessoa para que você siga ela. Afinal de contas, o Instagram quer motivar as pessoas a continuarem produzindo conteúdo e essa maneira só acontece quando ele dá crescimento para elas. Sexto ponto, sua atividade. Esses são sinais como as postagens que você curtiu, salvou, comentou e que você interagiu com as postagens ou que você interagiu com as postagens no Explorar no passado. Então, quais foram as postagens que você interagiu no passado? Porque o Instagram vai levar em consideração isso para te mostrar esse conteúdo mais vezes. Então, aquilo que você está salvando, você vai reparar, vai aparecer mais para você. Aquilo que você está compartilhando vai aparecer mais para você. Oitavo ponto para finalizar esse algoritmo. Informações sobre a pessoa que postou. Esses são os sinais como quantas vezes as pessoas interagiram com essa pessoa nas últimas semanas para ajudar a encontrar conteúdo interessante de uma ampla variedade de pessoas. O que isso significa? O Instagram sempre explica as coisas muito erradas, né? A lógica é assim. Uma pessoa postou um conteúdo e o Instagram precisa entender o quanto essa pessoa ela é importante para todo mundo que está seguindo e que não está seguindo. Lembra a lógica que eu falei ali um pouco antes agora do vídeo, que eu falei, cara, o Instagram ele vai chegar um momento que ele vai definir o quanto a sua postagem é importante para quem te segue e para quem não te segue. É exatamente isso que eles falam nesse ponto. Ou seja, você precisa criar conteúdos que vão bem com a sua audiência, mas também vão bem com quem ainda não te segue. E é por isso que dentro da aba Explorar, você pode criar conteúdos que sejam focados para estarem lá. Se você for olhar nas minhas postagens do meu Instagram, eu crio basicamente todos os meus posts para que eles estejam preparados para aparecerem na aba Explorar também. Eu faço meus seguidores engajarem e o engajamento deles vai fazer com que esse post ele tenha mais probabilidade de ir para a aba Explorar.
E lá, né, eu garanto que esse conteúdo está numa boa formatação, ou seja, as pessoas que vão interagir com o meu conteúdo saberão que tipo de conteúdo é aquele. Bom, eu falei que esse conteúdo ia ser profundo, com muita entrega, eu espero que você tenha gostado e que você agora, né, já tenha se tornado mais um membro aqui desse canal. Então, se inscreva aí, deixa sua curtida se você gostou e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu!